Boa noite, irmãos, graça e paz. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 9 a 11 para a nossa meditação nessa noite. Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, o livro de Apocalipse foi escrito para uma igreja que estava sofrendo perseguição religiosa. E essa perseguição religiosa, na época que João, o apóstolo, escreveu o livro de Apocalipse, advinha principalmente do Império Romano, principalmente após o ano 64 depois de Cristo, quando o imperador Nero ateou fogo em Roma e acusou os crentes de terem feito aquilo. Esse fato desencadeou uma grande perseguição. No entanto, nós bem sabemos que todo sistema humano, todo sistema que tem uma raiz humana, é fonte de perseguição aos crentes em Jesus. Por isso, o livro de Apocalipse não é válido apenas àquela geração para quem o livro foi escrito, mas válido para todas as gerações da história da igreja. E fala também a nós hoje, crentes em Jesus. Ele é aplicável para todos os crentes, para todas as épocas, porque todo cristão, ele é de alguma maneira perseguido, ele sofre enquanto ele está nesse mundo. E meus irmãos, apesar das notícias não chegarem a nós pela grande mídia, nós estamos vivendo épocas em que a perseguição aos cristãos, ela tem aumentado. O grande epicentro de hoje da perseguição aos cristãos está no continente africano. E a gente dá um destaque aqui, infelizmente, um destaque negativo para o país da Nigéria. País africano que tem experimentado uma grande perseguição religiosa desde o início desse século, quando Deus tem feito um mover grandioso naquela nação. Em junho desse ano, por exemplo, houve um massacre na comunidade cristã em Eualta, e 200 pessoas foram assassinadas pelo grupo terrorista islâmico Boko Haram, além de muitos que foram feridos e desalojados. Famílias inteiras foram carbonizadas dentro de suas casas, igrejas foram profanadas, mulheres foram estrupadas e crianças incendiadas vivas. Estima-se, meus irmãos, que nos últimos 20 anos, 125 mil cristãos foram mortos na Nigéria, somente na Nigéria. Só neste ano, foram 7 mil mortos. Você pode pesquisar isso e você vai encontrar esses dados na BBC. E eu tirei essa notícia da Band News, uma notícia que saiu no dia 2 de outubro agora, desse ano. E a Nigéria é só um dos países onde a perseguição aos cristãos tem crescido. Sabemos de outras nações, principalmente nações onde o islamismo é forte, e também em alguns países comunistas,
em que a perseguição aos cristãos é muito intensa e tem se intensificado nas últimas décadas. Mas agora, meus irmãos, nos últimos tempos, nós estamos vendo essa perseguição também acontecer no lado ocidental desse mundo. Um lado onde o cristianismo foi o fundamento dessas nações, e agora essas nações estão se voltando contra os cristãos. Vemos isso na Nicarágua, onde a perseguição cristã tem se intensificado, no México, aqui na Colômbia, do nosso lado, principalmente pelos cartéis, narcotraficantes. Você vê que todos os sistemas humanos, ele persegue os crentes, porque o cristão, ele tem uma nova cidadania, a cidadania dos céus, ele tem uma nova cosmovisão que está em conflito com o pecado do homem, e por isso ele é perseguido. Até mesmo em Londres, meus irmãos, uma cidade onde ali o cristianismo foi o berço daquela cidade, onde foi redigida a nossa confissão de fé. Em 2010, uma professora foi demitida por se oferecer para orar por um aluno com leucemia. E desde então nós temos visto casos de muitos cristãos sendo presos, simplesmente por orarem silenciosamente próximo a clínicas de aborto. Londres, quem diria, no século passado, que isso poderia acontecer numa cidade que foi fundamentada sobre os princípios cristãos. No mês passado, nos Estados Unidos, nós vimos, o pastor falou sobre isso ao domingo passado, o palestrante cristão Charlie Kirk, que foi assassinado dentro de uma universidade por defender uma cultura cristã em relação ao aborto, à ideologia de gênero, convidando pessoas a se arrependerem dessas ações. De fato, meus irmãos, a perseguição tem se intensificado, e agora também do lado do Ocidente. E a pergunta que vem ao nosso coração é a pergunta que os mártires fizeram aqui ao Senhor Jesus no céu. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando a igreja vai passar por essas situações? E é fato, meus irmãos, que todo cristão genuíno experimenta perseguição. Ou você não sofre quando vê, por exemplo, o nosso sistema judiciário forçando hospitais para assassinarem crianças no ventre de suas mães? Será que isso não mexe com você? Não faz você sofrer? Não te pressiona? Ou quando você vê crianças sendo expostas às abominações da ideologia de gênero, crianças receberem hormônios do sexo oposto para mudarem, entre aspas, a sua sexualidade. Algumas, agora a partir dos 16 anos, podendo fazer cirurgias de transição de gênero. Isso nos oprime, nos pressiona. Estamos sofrendo perseguição, todo cristão sofre perseguição. Há uns dias atrás, ao chegar lá no meu trabalho, ficamos impactados por ver que agora homens biológicos podem usar os banheiros femininos. E sofremos com isso, nos entristece, nos pressiona. E a pergunta que fica para nós é essa: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E o texto que nós lemos vai nos dar algumas indicações de como nós devemos viver diante dessas questões, de como deve ser o nosso proceder, como a gente deve andar nesse mundo que nos persegue, que nos oprime, que nos pressiona. O contexto do texto que a gente leu é o contexto do livro de Apocalipse 5. Não precisa abrir lá, a gente vai fazer um resumo aqui. João tem uma visão no céu, e o Deus Pai está assentado no trono com um livro na mão, todo selado, todo escrito por dentro e por fora. Na verdade, esse livro é um pergaminho. E esse pergaminho está preso com 7 selos. E este livro, meus irmãos, neste livro está escrito o plano de Deus para a história. Nesse livro, Deus, desde a eternidade, escreveu o seu plano de julgar esse mundo
e plano de salvar aqueles que ele mesmo escolheu desde antes da fundação do mundo. Trata-se do livro do plano eterno de Deus, de redenção e de juízo. O fato dele estar selado com 7 selos significa que o que está escrito nele não pode ser executado enquanto aqueles selos não forem retirados. Esse plano eterno de Deus, de salvação e de juízo, só pode começar a ser executado se alguém abrir este livro, de acordo com a visão de Apocalipse 5. Então, um livro fechado significa que aquilo que Deus decretou para o juízo e para a salvação dos homens não pode se cumprir enquanto ele estiver fechado. Abrir o livro e remover os seus selos significa revelar o conteúdo desse livro e cumprir o que nele está escrito. No entanto, João, ao ver aquele livro na mão do Deus Todo-Poderoso que está assentado no trono, João começa a chorar, porque ninguém é encontrado digno de abrir aquele livro. Ninguém é encontrado justo o suficiente para tomar aquele livro das mãos de Deus e abri-lo e fazer com que o plano eterno de Deus se cumpra. Então João chora diante desse fato, pois se o livro não for aberto, não há esperança de salvação. Se o livro não for aberto, não haverá proteção para os eleitos de Deus nesse mundo perdido. Se o livro não for aberto, não haverá julgamento sobre os homens do mundo que perseguem a igreja, e não haverá triunfo final para os crentes, não haverá novos céus e nova terra, não vai haver herança futura. Por isso João chora. Mas de repente surge no meio do altar um cordeiro como tendo sido morto. E eis uma voz que diz: eis o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, como tendo sido morto. Mas ele venceu, e por isso ele é digno de abrir o livro. João então exulta, porque foi encontrado um que é digno de abrir o livro e colocar em prática, colocar em cumprimento o eterno plano que Deus escreveu para a salvação e julgamento desse mundo. Porque Jesus venceu na cruz do Calvário, ele conquistou o direito de abrir o livro e quebrar os seus selos, isto é, Jesus conquistou o direito de colocar o plano de Deus em execução. Ele conquistou isso pela sua vitória na cruz, pelo seu sofrimento na cruz do Calvário, porque ali ele destruiu o poder do pecado e da morte. E conquistando isso, agora ele tem o poder de salvar e de julgar. Ele conquistou essa autoridade. Então esse cordeiro que aparece no meio do altar toma o livro das mãos do Deus Todo-Poderoso. E esse tomar o livro das mãos do Deus Todo-Poderoso significa que Jesus recebe do Pai a autoridade para governar o universo. O universo agora não está mais ao léu, à vontade do maligno, à vontade da morte e do pecado. Mas Jesus, que conquistou o poder de Satanás, que conquistou o poder do pecado, que venceu a morte, agora recebe das mãos do Pai o poder de reger o universo, de acordo com os planos de Deus escritos no livro. O Senhor Jesus então toma o livro das mãos do Pai e começa a desatar esses selos. E na medida em que esses selos são retirados por Jesus, uma parte do conteúdo do livro é revelado. Uma parte do conteúdo do livro torna-se cumprida na terra e nos céus. É bom para entendermos a figura. O pergaminho ele era enrolado e fechado com 7 selos de cera. E na medida que cada selo era retirado, era possível acessar uma parte do pergaminho. Então Jesus vai rompendo esses selos, e cada selo desse traz um resumo, uma parte do que está escrito no livro de Deus, que foi escrito desde antes da fundação do mundo. Jesus, então, pela sua vida de dores e de padecimento, e no final da sua vida de morte na cruz, conquistou o poder de julgar o mundo e salvar aqueles que ele quer, porque ele venceu a morte. Meus irmãos, Jesus conquistou o direito de governar o universo segundo o seu interesse e segundo o interesse de Deus Pai. Essa é a figura que nós temos diante de nós no capítulo 5
de Apocalipse. E quando Jesus, então, no capítulo 6, começa a desatar esses selos, cada selo que ele desata traz um desdobramento, é revelado algo que vai acontecer na terra. E esse algo que vai acontecer na terra, de acordo com esses selos, são sofrimentos que vão ser levantados sobre a terra. Cada selo retirado revela acontecimentos destrutivos, suscitados por Cristo. É Ele quem retira cada selo e faz com que cada coisa que está escrito ali se cumpra. Jesus, então, vai retirando cada selo. E cada um desses selos, se a gente for ler com carinho em casa, nós vamos perceber que são sofrimentos que são lançados sobre a terra. Sofrimentos sobre crentes e ímpios. Mas esses sofrimentos que são lançados sobre a terra, que estão se cumprindo sobre a terra, e na maioria das vezes, esses sofrimentos aqui, nos 4 primeiros selos, significam a fome, as guerras e a morte. Esses sofrimentos que vêm com esses selos têm 2 propósitos distintos. Na vida do crente, o propósito é que esse sofrimento purifique o crente. O sofrimento que vem sobre a vida do crente tem o propósito de purificá-lo, de fazê-lo santo. Por isso os crentes sofrem os desdobramentos das revelações desses selos, para que seja nele forjado o caráter cristão, para que ele seja santificado e purificado pelo fogo do sofrimento e da prova. E o outro propósito é o propósito de julgar os ímpios. Os ímpios são julgados pelas fomes, pelas guerras, pela morte e por todo o sofrimento que acontece no mundo. E no 5º selo, meus irmãos, que é esse selo que a gente vai tratar aqui nessa noite, nesse texto a gente vê que a visão passa para o céu. E nessa visão do céu, João vê debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. João tem uma visão do céu e ele vê no céu, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. O fato de estarem debaixo desse altar celestial simboliza, e a gente sabe que o livro de Apocalipse é um livro simbólico, simboliza que aqueles irmãos que foram mortos aqui na terra, martirizados, estão no céu, debaixo do altar, ou seja, eles estão protegidos por Deus. Eles estão na presença de Deus, guardados pelo Senhor. E no verso 10 é então relatado esse clamor dos mártires que nós já lemos aqui. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Precisamos entender, meus irmãos, que a intenção desses mártires que João vê no céu não é clamar por justiça própria. Eles não querem uma vingança pessoal contra aqueles que os assassinaram, contra aqueles que os perseguiram. Eles estão reivindicando ali a honra de Cristo. Lembramos aqui de Cristo que orou pelos seus inimigos no momento da sua crucificação, e de Estevão, o mártir, que orou por aqueles que o apedrejavam. Então, meus irmãos, o intuito desses mártires aqui, ao clamar ao Senhor para julgar o sangue deles, não é com um sentimento de vingança. Eles não estão querendo retribuição à honra deles, mas eles estão clamando para que a honra de Deus seja vindicada. Eles estão clamando para que haja retribuição à honra de Deus. Eles não estão preocupados com a própria honra deles, mas com que Deus seja honrado neste mundo. Porque o mundo desprezou a Deus quando assassinou os seus servos. O mundo despreza a Deus quando persegue a igreja. Por isso, esses mártires, diz aqui no meio do clamor deles, que eles chamam o Senhor de soberano e de santo e verdadeiro. Deus é santo e verdadeiro. Eles eram pecadores que haviam sido redimidos, eles não têm nada para buscarem honra para si mesmos, mas eles querem que a justiça seja feita para que a honra de Deus seja estabelecida sobre a terra. Porque Deus foi desonrado quando teve os seus servos martirizados e perseguidos aqui na terra. É por isso que os mártires clamam
ao Senhor. Eles querem que a honra do Deus Santo seja recuperada sobre a terra. Deus é santo e verdadeiro, e nada nos seus domínios deve passar impune. Ele não tem por inocente o culpado. Esse é o desejo dos mártires, que o Senhor vindique a sua honra neste mundo, porque o mundo tem desprezado o Senhor ao perseguir a igreja. Mas é interessante, meus irmãos, que na resposta do Senhor, no versículo 11, o Senhor responde ao clamor dos mártires, dando a eles uma vestidura branca. O que significa essa vestidura branca? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Essa vestidura branca, meus irmãos, é um simbolismo da purificação que esses mártires passaram na terra. Eles foram perseguidos, eles sofreram. E lembra daquele propósito dos selos, dos sofrimentos que vêm sobre os cristãos? É um sofrimento de purificação. Eles passam pelo fogo do sofrimento e da perseguição para serem purificados, para receberem no céu uma vestidura branca. Por isso o Senhor dá a eles uma vestidura branca. Eles foram purificados pelo fogo da perseguição e da tribulação que veio sobre eles neste mundo. Eles são santos, no meio da perseguição, no meio da dúvida, no meio de muitas vezes da imposição de negar a sua fé, eles permaneceram fiéis. E por conta disso eles receberam no céu essa vestidura branca. É uma vestidura de santidade, de justiça. Eles alcançaram isso porque foram purificados pelo sofrimento, pela perseguição. Em seguida o Senhor diz a eles, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Eles devem agora, meus irmãos, esses mártires, ao clamarem pela justiça de Deus, é respondido a eles que eles ainda esperem um pouco, que eles aguardem, que eles repousem, que eles desfrutem do descanso no céu, do repouso celestial, até que o restante dos que ainda devem ser mortos pela perseguição aqui na terra se junte a eles. E então, quando o número total dos eleitos de Deus perseguidos na terra se cumprirem, aí sim Deus responderá o clamor destes santos. Um apelo feito a Deus, meus irmãos, pelos cristãos perseguidos que já estão no céu, será atendido quando todo o povo de Deus completar o sofrimento que ele determinou, que o próprio Deus determinou para eles. Precisamos entender, meus irmãos, que os mártires aqui do quinto selo é uma representação, um símbolo de toda a igreja, porque toda a igreja está sob perseguição, como nós já dissemos aqui na introdução. Estamos sendo perseguidos a todo tempo, ideologicamente, às vezes fisicamente, no mundo afora. Então, os mártires aqui não representam só os que são assassinados, mas todos nós, toda a igreja perseguida. Até porque, quando um membro da igreja sofre, todos sofrem com eles. E o texto fala e nos responde ao clamor dos mártires, nos indicando até quando essas questões de perseguição à igreja vai continuar acontecendo aqui na terra. Até quando se completar os sofrimentos que a igreja deve passar, sofrimentos estes determinados pelo próprio Cristo. Até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como eles foram. No livro eterno escrito por Deus, foi determinado que nós seríamos purificados através do sofrimento. Sofrimento que para nós produz essa purificação, mas é juízo para o restante dos homens que estão sobre a terra, ímpios, que merecem o justo juízo de Deus. Diante dessa explanação, meus irmãos, nós queremos pensar o que nós devemos fazer durante esse período em que o juízo final de Deus ainda não chegou, em que essa completude dos sofrimentos da igreja ainda não foi cumprido, nesse período de perseguição, de sofrimento de nós aqui na terra. Como a gente deve proceder? Que luz esse texto pode nos dar
a respeito dessas questões, dessa tribulação que a igreja tem passado sobre a terra. E, em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos entender que apesar da igreja estar sendo perseguida nesse mundo, que apesar de o nome de Deus estar sendo desonrado nesse mundo pelos homens ímpios e maus, nós precisamos entender que Cristo está no governo. Cristo está no controle. Ele conquistou o direito de reger o universo, porque com a sua morte ele venceu, porque com sua morte e ressurreição ele venceu e foi digno de tomar o livro das mãos de Deus Pai e de abrir os selos, de colocar em cumprimento a vontade de Deus para os eleitos e para os não eleitos sobre a face da terra. Jesus está assentado à direita de Deus Pai, governando. Ele ganhou esse direito e ele governa o universo. É Cristo, meus irmãos, que abre esse selo. Se você olhar, cada selo desse é aberto por Cristo, ou seja, é Cristo quem suscita o sofrimento. É Cristo quem suscita o sofrimento sobre a terra, com o intuito de purificar os crentes e de julgar os ímpios. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos consolar o nosso coração enquanto perseguidos, enquanto marginalizados aqui na terra, porque Cristo está sentado no trono, controlando todas as nossas provações. Cristo está sentado no trono, controlando essas perseguições terríveis que têm acontecido sobre a igreja na face da terra. Porque as próprias tribulações e perseguições são suscitadas por Ele. Deus está no controle. Você pode ficar perplexo diante disso, mas Deus está controlando a própria perseguição que advém sobre a igreja. Você pode ficar desesperado pensando onde isso vai acabar. Você pode ficar desesperado por pensar que os seus filhos podem ser contaminados pelas ideologias e perseguições desse mundo. Mas você precisa entender que Deus está no controle. Cristo conquistou o direito de governar o mundo e governar até os próprios sofrimentos para o bem da igreja, para que sejamos purificados e recebamos uma vestidura branca nos céus quando nós morrermos. Deus está no controle. É Cristo quem abre os selos. É Cristo que, assentado no seu trono, controla as provações da igreja e as perseguições da igreja. Não pense que o mundo não está arrumando para um fim que Deus mesmo determinou. Cristo está no controle. Ele conquistou esse direito ao morrer na cruz pelos eleitos de Deus. Ele conquistou esse direito porque ele venceu. Ele conquistou o direito de salvar e de julgar. E os santos, meus irmãos, eles são salvos, como que através do fogo. É pelo fogo do sofrimento que nós somos purificados. O fogo tem duas funções na Bíblia. Ele julga, é fogo de julgamento, ou é fogo de purificação. A figura do fogo na prata e no ouro, para tirar as impurezas da prata e ouro, é essa figura de purificação. E através desse sofrimento, meus irmãos, esse fogo do sofrimento, que os crentes são purificados. E Deus está no controle disso tudo. Deus está nos purificando através dos sofrimentos. Deus está purificando a sua igreja através dos sofrimentos, para que possamos um dia vestir a vestidura branca. Por isso, a primeira palavra é de consolo. Deus está no controle, controlando todas as coisas. Ele está cuidando da sua igreja em meio à perseguição. Ele está nos purificando para um dia recebermos uma vestidura branca e habitarmos eternamente com Ele. Em segundo lugar, meus irmãos, esse texto lança uma luz sobre nós, para como nós devemos viver diante desse momento de perseguição, enquanto os conservos e seus irmãos que ainda vão ser mortos se cumprirem. Nós devemos pautar as nossas vidas no modelo sacrificial de Jesus. Nós devemos pautar as nossas vidas no modelo sacrificial de Jesus. O cordeiro que venceu é o cordeiro que apareceu no altar. E diz o texto que esse cordeiro apareceu como tendo sido morto.
Foi através da sua morte, do seu sofrimento que ele venceu. Por isso, meus irmãos, é através do sofrimento e da morte que a igreja vai vencer. O Cordeiro apareceu como tendo sido morto, e aqui dos versos 9 a 11, nós vemos que esses mártires são aqueles que tinham sido mortos. É através do sofrimento, meus irmãos, que nós vamos vencer. É através de muitas perseguições, de muitas tribulações, que nos importa entrar no reino dos céus. Por isso, meus irmãos, esse evangelho triunfalista, que muitas vezes nós vemos aí fora, não é o verdadeiro evangelho. Nem todas as suas doenças serão curadas, não, meus irmãos. Você não vai triunfar sobre tudo, você não é imbatível. Aqui é lugar de dor, é lugar de sofrimento. E é através disso que nós seremos purificados. São através desses sofrimentos que Deus está trabalhando na nossa vida e nos purificando, para um dia vestirmos umas vestiduras brancas. E não se enganem, meus irmãos, esses sofrimentos vão aumentar a cada vez mais que nós nos aproximamos do juízo final. Inclusive, o 6º selo é o juízo final. Esse pouco tempo que falta para que Deus traga juízo sobre a terra, acontece aqui no 6º selo. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo disse que nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Nós estamos de tal forma unidos misticamente com Cristo desde antes da fundação do mundo. Somos eleitos nele antes da fundação do mundo. E porque ele morreu, nós também vamos morrer. Porque ele sofreu, nós também vamos sofrer. Nós estamos misticamente unidos a Cristo. Por isso, nós somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 36. Há ainda muito sofrimento a vir sobre a igreja. Ainda não se completou, até o juízo final, muito sofrimento vai vir. E nós precisamos, meus irmãos, diante disso, assumir um estilo de vida sacrificial, como Jesus, que abriu mão da sua glória para vir a esse mundo sofrer por nós e morrer por nós. Nós precisamos assumir nas nossas vidas um modelo sacrificial de vida, abrir mão de nós mesmos e viver para o reino de Deus, abrir mão dos nossos desejos, sacrificar na cruz do Calvário o nosso egoísmo, a nossa vaidade e vivermos em favor do reino de Deus. Este mundo não é um parque de diversões. Nós não estamos aqui para viver regaladamente. E eu me lembro aqui de Moisés, que preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que viver na regalia da corte egípcia como filho da filha de Faraó. Isso é muito sério, meus irmãos. E nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos de ter vida diante de Deus para conseguirmos vencer esses sofrimentos. Para que diante do sofrimento nós não neguemos a nossa fé. Não se engane, nós vamos perder os nossos trabalhos, nossos empregos, se vivermos no período da grande tribulação aqui na terra, por confessarmos o Senhor. Isso já está acontecendo em alguns países do mundo. Nós vamos sofrer, e esse sofrimento é para a nossa purificação. Nós precisamos assumir esse estilo de vida sacrificial, meus irmãos, senão nós vamos sucumbir diante do sofrimento. E o sofrimento que era para nos purificar, pode ser para nos julgar. Precisamos levar isso em conta. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos aprender com esses mártires que nós não devemos buscar fazer vingança contra os nossos perseguidores. Nós não temos condições, nós somos pecadores como eles. O que nós precisamos ansiar é a justiça de Deus vindo sobre a terra. Nós não precisamos buscar vingança, mas precisamos orar pelos nossos inimigos, como o Senhor Jesus nos orientou. Precisamos, mesmo diante da perseguição, assim como Jesus, assim como Estevão, orar por aqueles que nos perseguem. Não buscar vingança. As nossas armas da nossa luta não são armas carnais, mas almas espirituais em Deus. Por isso, diante da perseguição do mundo, nós não devemos fazer guerra contra aqueles que nos perseguem,
mas clamar a Deus e buscar que essas pessoas se arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho. Amando os nossos inimigos, nós vamos amontoar brasas vivas sobre a nossa cabeça, que é a plenitude do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a dar a outra face. Não devemos buscar vingança, mas devemos buscar a justiça de Deus. Em quarto lugar, meus irmãos, nós precisamos entender que um dia esse clamor dos mártires vai ser, ele já foi ouvido por Deus, mas Deus vai responder esse clamor dos mártires. Quando esses sofrimentos, quando o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram, se completar, ou seja, quando os sofrimentos que Deus determinou para a igreja se completarem, Deus vai responder ao clamor dos mártires, ao clamor da igreja. E Deus vai voltar, e Ele vai trazer juízo sobre a terra. Por isso, meus irmãos, nós devemos entender que a nossa vitória está em Cristo e na sua volta. É quando Cristo voltar nos céus em glória, que nós receberemos a nossa vitória. A nossa esperança deve estar em Cristo e na sua volta. Não deve estar na política. Não deve estar nas instituições humanas. Porque elas não vão nos dar a vitória. Mas a vitória dos crentes, dos fiéis, está em Cristo e na sua poderosa volta. Quando Ele voltar, Ele vai julgar o mundo. O clamor dos mártires vai ser ouvido. Deus vai voltar a essa terra e vai fazer com que o seu nome seja honrado mais uma vez. E diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. É em Jesus e na sua volta que está a vitória da igreja. Não creia em instituições humanas, não creia na política, creia em Cristo, porque o Senhor Jesus vai trazer juízo sobre a terra, quando os sofrimentos da igreja que Ele determinou se completarem. E em último lugar, a palavra é para aqueles que estão aqui nessa noite, que ainda não estão seguros nas mãos do Senhor. Para aqueles que estão aqui nessa noite e não têm certeza de que nesse último dia do juízo, eles estarão lá no altar protegidos por Deus, por toda a eternidade, mas estão em dúvida. Estão em dúvida diante desse mundo confuso, cheio de indicações de caminhos e não sabe para onde ir. Se você está aqui nessa condição nessa noite, a palavra de Deus nos fala nessa noite que Jesus venceu. E porque Ele venceu, Ele governa o mundo de acordo com a sua vontade. E porque Ele venceu, Ele conquistou o poder de julgar e de salvar. E se hoje, nessa noite, você se arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho e se entregar de coração e alma a Jesus, e sofrer por Ele, e morrer na cruz com Ele, você será salvo. Jesus venceu e conquistou o poder de salvar e de julgar. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Entregue-se de coração e alma àquele que pode salvar e julgar. Pela fé nele, nós somos salvos. Que Deus os abençoe nessa noite, meus irmãos. E que a palavra dele encontre morada nos nossos corações. Que vivamos no meio desse mundo perdido que persegue a igreja de maneira sóbria e vigilante, sabendo que o dia se aproxima. Que Deus os abençoe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, porque a Tua palavra nos indica como devemos viver, porque a Tua palavra nos indica como nós devemos nos portar diante desse mundo perdido. Confessamos a Ti, Senhor, que muitas vezes estamos entristecidos, pressionados por esse mundo que se opõe ao Senhor. Mas queremos, Senhor, colocar em prática o que a Tua palavra nos ensina. Nos ajude a confiar na Tua soberania, que o Senhor conquistou o poder, que com a Sua morte e com a Sua ressurreição, o Senhor conquistou o direito de governar o universo. E o Senhor governa o universo no interesse da Sua igreja. Aleluia.
ainda que soframos, Senhor, ainda que passemos por tribulações e provações nessa terra, sabemos que tudo isso vem sobre nós para nos purificar, para que um dia recebamos vestiduras brancas. Louvado seja o teu nome. Nos ensina, Senhor, a pautar a nossa vida no modelo sacrificial que o Senhor teve aqui nessa terra. Que assim como o Senhor viveu, possamos também viver. E se necessário for, nos dá força e vigor para entregarmos até a nossa vida, para que o teu nome seja honrado. Nos ajuda, Senhor, a não buscar vingança contra aqueles que nos perseguem, mas orar por eles como o Senhor orou naquela cruz, como seu servo Estevão orou por aqueles que o apedrejavam. Nos ajude a ter esse sentimento, Senhor, de amar os nossos inimigos. E nos ajuda, Senhor, a olhar com fé para aquele grande dia em que o Senhor voltará. E o Senhor julgará os vivos e os mortos. O Senhor fará com que o seu nome seja honrado nessa terra mais uma vez e por toda a eternidade, porque vamos viver para sempre contigo no novo céu e na nova terra. Que assim o Senhor nos abençoe, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.